Na nossa memória, fica ali, né? Que traz o inconsciente, né? Traz no inconsciente. Recentemente eu estava vendo uma matéria sobre violência obstétrica e estava vendo o posicionamento de uma obstetra que já está estudando há muito tempo sobre isso, e ela falou que basicamente os efeitos de memória física que ficam numa mulher que viveu violência obstétrica são muito similares a de uma mulher que viveu violência sexual. Nossa. Então, como que fica a saúde dessa mulher emocional depois de passar por intervenções tão violentas? Sim, né? com certeza, é um absurdo, né? Ô, Ana, pera um pouquinho só, deixa eu ver, nós estamos conseguindo transmitir aí? Tá parando? Aqui está tudo normal. Ah, tá. Sim. Tá. Mas tá rodando, né? O programa, tá? Sim. Tá tudo bem? Ah, então tá bom. Então, é exatamente isso, por conta de, como é que chama? Das memórias que ficam no nosso corpo, né? É mais ou menos assim, é como nesses 9 meses, 7 meses, em que a criança tá dentro, né? Tá gestando ali, ela capta tudo aquilo que a mãe tá sentindo e tudo que o ambiente ao entorno dela também está acontecendo, né? Então, assim, ela vai dentro das vísceras dela, vai imprintando, né? Como dizem, o imprinting, né? Imprintando tudo. E é óbvio que isso vai ter repercussão durante a vida. E o parto é exatamente isso. Eu sempre falo assim, é como se a gente... o espírito, ele sai do sutil e ele começa a se densificar, né? É o elevador, né? Ele vai descendo lentamente e para ele chegar no denso da terceira dimensão, ele precisa de ter um amortecimento, né? Uma coisa melhor, assim, não já chegar logo, já darem um tapa na criança. Na minha época já batia logo, a criança já se assustava, era um horror, né? Sim. Então, mudar isso é importante, né? Com certeza. E mesmo quando o contexto exige uma hospitalização, porque assim, o que a gente precisa falar sobre humanização do parto não é que a gente tem que levantar a bandeira do parto natural a todo custo e ser totalmente contra a cesariana ou hospitalização, né? Não, é claro que a ciência vem para trazer soluções e saídas que diminuem, ou teoricamente deveriam diminuir muito a mortalidade, em especial da mulher, né? Porque antigamente, quando não havia cesarianas e elas eram necessárias, as mulheres morriam, né? Então, assim, a humanização, ela precisa ser vivida de uma forma plena, tanto no pré-natal quanto no parto, em especial quando é preciso a hospitalização, a humanização também pode ser vivida ali dentro, né? E é isso que precisa ser trazido como um novo paradigma, porque se não houver humanização nem dentro do hospital, aquela criança que acabou de sair de uma cesariana, ela não vai direto para o colo da mãe, ela já vai para a frieza daquela sala, ela já vai ser examinada, né? O cordão vai ser cortado de imediato, vão aspirar as secreções, colocar colírio e fazer muitas coisas com aquela criança, que como você mesma falou, imagina você chegar na Terra, né? Você está se densificando, você está fazendo um processo de passagem, e assim que você chega, a recepção é essa. Nossa Senhora. É um horror, né? É um horror, imagina. Já é um trauma, né? Já é um trauma que a criança já passa ali, que depois terapia para anos. Com certeza. Você passou 9 meses dentro de um útero quentinho, né? Não recebendo aquele amor. É verdade, é verdade. Fala, Má, tudo bem? Não, tudo bem. Por enquanto a gente está no YouTube e no Facebook deu um probleminha, mas a gente está tentando resolver. Mas o pessoal está participando junto com a gente aqui. A Marlene Issola mandando um alô pra gente. O Aécio Nese. Aécio César falando que deu um probleminha no YouTube, mas já está resolvido, já estamos no ar. E tem o Fernando Ribeiro Silva também se manifestando aqui. A Mara Souza mandando boa noite, Carmen, Marcelo e Lúcio. Gratidão por mais um programa de luz e entendimento. Então estávamos com um probleminha técnico, mas já foi resolvido no YouTube. O Facebook sempre dá algumas coisinhas, mas vamos seguir em frente. Maravilha. Me fala uma coisa, nesse parto humanizado, você falou que também no decorrer da gestação, vocês também já vão tendo um preparo. Já vai tendo um preparo todo durante a gestação. Com certeza, Carmen, porque assim, o que acontece a priori, né? A gente já tem uma cultura criada
e como eu te disse, não é tão nova assim, vem do século XVII, de que o parto normal, ele é de outro mundo, ele é muito doloroso, ele é muito perigoso, né? Então, as mulheres, quando elas engravidam, grande parte delas já tem um imaginário de que o parir é uma coisa muito difícil. E aí, muitas vezes, antes desse movimento de humanização do parto, infelizmente, essas gestantes acabavam caindo nas mãos de médicos que, não por culpa, existem médicos hoje que são humanizados, que admitem que antes eles não tinham atentado para isso porque foram formados dessa forma, Sim. né? Então, eles foram ensinados a ver o parto de forma hospitalizada, e as mulheres chegavam muitas vezes até esses médicos que também tinham as pré-concepções sobre o que era o parto, e a hora do parto era vista com muito medo. Então, qualquer pequena intercorrência era sinal de cesariana, né? Então, ao longo dessa desconstrução da hospitalização do parto, foram vendo que as razões para se apelar para uma cesariana, na verdade, são mínimas. Porque a cesariana ela implica muito mais risco à mãe e ao bebê do que em soluções, né? Mas essa cultura, ela demorou para ser transformada na mente das mulheres. Então, quando elas chegam no obstetra ali no início do pré-natal, muitas delas ainda têm muito medo de falar sobre o parto e de se imaginarem nessa posição, de parirem, né? Então, com certeza, o trabalho do médico já é preparar essa mãe desde o início para esse preparo emocional, para essa desmistificação em relação ao parto, porque é um preparo de 9 meses, realmente, para que você chegue nesse momento, né? Que é importante. E aí, né? Com certeza. E aí dentro entra uma multidisciplinariedade também, né? Vem as doulas, vem as enfermeiras obstétricas, vem as parteiras. Então, hoje em dia é um cenário em que a multidisciplinariedade está bem grande, o que é muito legal, né? O preparo para essa mulher viver o parto está muito mais possibilitado agora do que alguns anos atrás, quando esse movimento de humanização ainda estava engatinhando. Me fala uma coisa, assim, no meu livro, né, Regressão para a Criança, eu coloco muitos depoimentos, trazer alguns médicos que vão falando sobre uma série de coisas, e uma delas eu encontrei um médico que tem um trabalho de falar com os bebês. Né? E assim, falar na gestação, conversar com ele, e até mesmo na hora do parto. Né? Quando ele tá virado, ou ele tá com uma posição que não é favorável, que aí vai acabar chegando na cesariana e tudo mais. E conversar com o bebê, ele lógico, né, gente? É vivo, tem um espírito ali, meu Deus do céu. Não, é nenenzinho, não entende nada, entende tudo, né? Porque ele é vida, né? É vida. E aí ele vira, ele sai, ele tem toda essa... Existe isso também no parto humanizado? Com certeza. Existe a bandeira de que a mulher precisa entender que a conexão dela com o bebê é direta, né? Não só durante a gravidez e de todo esse preparo emocional que ela precisa ir tendo para ela adquirir esse empoderamento, né? Eu acho que o mais importante da humanização de tudo isso é fazer a mulher perceber que ela tem capacidade de parir. É natural, é uma capacidade e um movimento que é dela. Então a gente afasta a ciência intervencionista e passa a colocar a mulher no centro de tudo de novo. E grande parte desse movimento emocional que essa mulher passa de empoderamento é o que facilita todo o processo. Na hora do parto, é evidente que quanto mais essa mulher está segura e mais conectada com esse bebê, numa mentalidade de que é um processo feito pelos dois, né? A mulher ajudando esse bebê a nascer e esse bebê tendo confiança para nascer, o parto diminui a quantidade de horas, né? Simplifica, as dores diminuem no trabalho de parto, as lacerações e, obviamente, por consequência, todo o pós-parto e puerpério que essa mulher vai viver junto a esse bebê serão muito mais tranquilos, muito mais amenos, né? E é interessante porque eu sempre falo disso, né? O poder da mãe, né?
O amor da mãe é a coisa mais poderosa que existe nesse planeta. O amor é o poder maior que existe, mas de uma mãe, eu acho que não existe força maior, né? E aí, nesse momento, né? Porque é algo muito bonito, né? O dar à luz, né? O trazer um ser para o planeta é divino, né? É algo muito lindo. Então, nesse sentido, eu acho que quando a mãe pede, eu não vejo, né, razão por que não, né? O bebezinho também não auxiliar nesse processo, né? Que eu acho que é Com muito certeza. bonito, né? Com certeza é um trabalho duplo, porque aquele corpo vai começar a reagir para que esse bebê desça. Uhum. E o bebê está ali também colocando, de certa forma, a participação dele no próprio nascimento, né? É um ritual em que mãe e bebê são protagonistas. E se essa mãe estiver insegura, se essa mãe estiver muito apegada à dor, se ela estiver passando por um trabalho de parto passivo, né? Isso é uma coisa que acontecia muito. A mulher era colocada numa maca, deitada, com vários aparelhos conectados a ela. Então você tirava o protagonismo dessa mulher e a possibilidade dela assumir posições mais favoráveis, dela caminhar, dela assumir um parto ativo, e isso automaticamente tirava o empoderamento dessa mulher. Ela passava a ser um objeto passivo da ciência que ia parir por ela, né? Sim. Então, essa cultura, essa criação desse entendimento de que a mulher é passiva nesse momento, creio eu, é a principal transformação que a humanização do parto traz de maneira mental e emocional para as mulheres. São elas entenderem que é um processo delas e que elas são plenamente capazes de viver isso. E que quanto mais focadas, mais empoderadas e mais corajosas elas estão de assumirem a sua força no momento, mais fluido vai ser esse processo. E mais confiança esse bebê vai ter de nascer, com certeza, né? Porque ele não vai imprintar na memória dele a insegurança daquele momento de nascer. Com A insegurança em certeza. relação ao morrer, né? Sim, sim, com certeza. E uma coisa que a gente precisa de observar é que, embora ele traga toda uma bagagem consciente, com personalidades do passado e tudo mais, ele nasce ali, é uma nova personalidade, né? É um novo ego, é uma nova oportunidade. Então, esse ego, ele vai vir com a relação com essa mãe, com essa nova família, e querendo ou não, se ele vier bem dentro da gravidez e até mesmo do parto, ele vai ser melhor, quer dizer, uma nova oportunidade melhor, né? Eu acredito que essa Com certeza. personalidade pode dar mais certo, vamos dizer assim, né? Com certeza, já vai chegar num ambiente que já é acolhedor, né? Sim. Já transmite essa ideia de pode vir reencarnar, que aqui as coisas vão funcionar. Que é muito bom. Eu ia falar para você o seguinte, é legal a gente falar a respeito, porque você falou da doula, né? E da parteira. Falar a Uhum. diferença de uma e de outra. Então, as parteiras de hoje, elas resgatam um pouquinho dessa sabedoria bastante ancestral mesmo, né? Pré-século XVII mesmo, antes da hospitalização do parto, de que a mulher, por ser mulher e por gerar e por parir, ela tem essa sabedoria que antigamente era muito passada de mulher para mulher, né? De estar ali presente recebendo aquele filho, auxiliando na linha de frente da recepção daquele filho, né? Então, antigamente, a mulher que era parturiente, ela tinha uma parteira que liderava, vamos dizer assim, o nascimento, e tinha outras mulheres ali assessorando, auxiliando, né? Inclusive, a gente vê isso em regressões, né? Quando a gente faz Sim, investigações do inconsciente e vê partos acontecendo, a gente via mulheres amparando outras nas sim, costas, né? Mulheres parindo de cócoras, com uma parteira lá na frente prestes a receber aquele filho, né? Aham. As doulas, elas desempenham um papel de apoio físico e emocional à mulher, tanto no pré-natal, acompanhando essa mulher e preparando ela para esse momento, né? Trazendo alguns conhecimentos, fazendo com que ela se empodere, pense como vai ser esse processo do parto em si. Durante o parto, elas estão ali fazendo algumas manobras, massageando, trazendo palavras de consolo,
usando alguns instrumentos e ajudando essa mulher a aliviar a dor sem usar medicamentos, né? E o trabalho dela é muito mais ali de apoio emocional à mulher e a quem tiver ali, se for o parceiro, a parceira, a família, né? Do que do recepcionar a criança propriamente dita. Então, são duas profissionais extremamente importantes que podem cumprir papéis muito importantes dentro do nascimento. A doula, no pós-parto, também faz uma ajuda muito legal sobre enfrentar o puerpério, sobre a amamentação. Então, geralmente, o trabalho da doula, ele perpassa o tempo, assim, pré-natal, parto e pós-parto. Interessante. E me fala uma coisa, e esses partos, eles são feitos em casa ou eles também podem, humanizados, ser feitos no hospital? Hoje em dia, a gente tem parto humanizado tanto em hospitais, os hospitais que têm estrutura, né, e permitem que isso aconteça. Nós temos casas de parto, que existem justamente para isso, e também tem planejamentos de partos domiciliares, mulheres que vivem isso em casa mesmo, né? Sempre tendo uma unidade de saúde como referência, porque por qualquer intercorrência, qualquer necessidade de recorrer realmente à hospitalização, ela já tem esse backup, né? Esse plano B, vamos dizer assim. Interessante, bem bacana, né? E me fala uma coisa, você estava falando no começo que você foi buscar isso por conta do seu primeiro filho, né? Que há 6 anos. Você teve ele nessas condições também ou foi nas condições normais? Foi uma mistura das duas coisas. Porque quando eu engravidei dele em 2014, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para descobrir o que era a humanização do parto. E ali eu vi pela primeira vez o quanto que se a mulher não buscar conhecer esse universo, ela acaba vivendo à mercê de uma medicina que ainda não era tão humanizada. Em 2014, era quase que o início desse movimento, pelo menos aqui em Brasília, no Brasil de forma geral, né? Então, eu me preparei de muitas formas. Eu fiz fisioterapia para preparação do assoalho pélvico. Eu fiz yoga com a pessoa que seria minha doula. Fiz o acompanhamento com ela, né? Procurei obstetras que comungavam dessa ideia. E eu só parei no terceiro, porque os 2 primeiros, com certeza, não me levariam ao parto que eu queria, né? E estudei a possibilidade de ter um parto humanizado numa casa de parto que existe aqui em Brasília. Existe até hoje, fica lá em São Sebastião, chamada Casa de Parto de São Sebastião. Ah, que legal. Só que na hora do vamos ver, eu passei todo o início do trabalho de parto na casa de parto, foi tudo excelente. Minha mãe estava lá comigo, a doula estava comigo. É uma unidade de saúde que não tem médicos, lá você só encontra enfermeiras obstétricas, mas tem toda uma estrutura da sala para você fazer os movimentos que você precisa. Eu caminhava muito, eu tomava banhos quentes, eu usava bola, né? Tinha uma banquetinha para a gente simular a posição de cócoras. Então, toda essa primeira fase do trabalho de parto foi extremamente humanizada e excelente. Mas a gente chegou no determinado ponto em que as enfermeiras estavam percebendo que mesmo fazendo o toque, estava acontecendo um atraso das dilatações, ou elas sentiram alguma coisa que fez com que elas pensassem que eu precisava ir para o hospital, né? E aí essa segunda parte do trabalho de parto foi a história de sempre, Carmen e Marcelo, porque eu cheguei nesse hospital e tudo que eu via, a literatura falando sobre violência obstétrica, sobre hospitalização do parto, sobre indicação de cesariana sem necessidade, eu vivia ali naquele contexto, né? Então, eu posso dizer hoje que foi uma experiência que foi muito traumática, foi muito dolorida para mim passar por essa experiência, e ela com certeza reverberou também o pós-parto. Eu diria que eu com certeza vivi uma depressão pós-parto até prolongada, assim. Eu acho que eu só comecei a recuperar um mínimo de saúde mental e equilíbrio lá pelos 9 meses do meu filho, por conta dessa experiência que começou no parto
e foi tendo um efeito cascata no pós-parto e puerpério, né? Que não é nada fácil para a mulher viver isso. Então, infelizmente, eu vi as duas coisas acontecendo. Tanto a humanização, sim, quanto a violência obstétrica, que infelizmente ainda existe. E muito. E com isso, aí bem PR, né? Como a gente bem PR. Mas assim, é interessante porque você passou por tudo isso, né? O porquê você precisou passar por isso. E agora você está aí, né, falando a respeito desse tema, que é importante para realmente colocar nas outras pessoas. Então, por exemplo, você acha que naquela época faltou um pouco mais de conhecimento, de preparo, ou era necessário mesmo você ter passado pelo hospital? O que você acha que pode ter ocorrido? Eu acho, no fundo do meu coração, e eu não gostaria que essa fala fosse uma normalização ou uma relativização do que eu vivi, porque eu acredito que a gente pode entender de forma reencarnacionista o que a gente vive, mesmo compreendendo que esses cenários precisam ser transformados, né? Então, eu sei hoje, por conta da psicoterapia reencarnacionista, dessa busca, né, por entender o que a gente traz da nossa transcendência, que o parto foi do jeito que precisava ser, né? Uhum. Eu tinha tido um preparo durante essa gestação justamente com a psicoterapia reencarnacionista. Eu estava fazendo o curso, então eu estava passando por regressões à distância durante o curso. E eu passei por muitos desligamentos de vidas em que morria no parto, desencarnava no parto, perdi a oportunidade de ser mãe justamente naquele momento, né? E os mentores foram trazendo esse entendimento ali daquela maternidade que estava prestes a acontecer, para que eu compreendesse que viver a maternidade é realmente um ponto de resgate na minha vida. Por um passado em que essa maternidade foi vivida de forma equivocada. Então, uma vida em que abortos aconteceram, abortos foram provocados, né? Então, tudo isso foi para eles... Foram eles me mostrando que eu tinha uma trajetória envolvendo o nascimento, envolvendo parto e maternidade que precisava ser transmutada. Interessante, mas é bom ter esta consciência, né? Para que você possa, o aprendizado venha, né? É muito bom isso. Isso Com é bem certeza. bacana. Em especial para viver uma segunda gestação, né? Para não ficar presa Sim, naquela experiência, achando que ela vai se repetir sempre, né? Com certeza, com certeza. Temos pergunta, Má? Quer fazer Não, por pergunta? enquanto, só participação. Tem a participação do José Evangelista, dizendo o seguinte: isso aí, muito bom ouvir minha grávida filha falando tão bem. Ah, que bom. A participação do papai, olha que legal que aqui. bacana. É o papai coruja que tá esperando a neta. Legal. Tem aqui a participação da Vanessa Sassai, mandando boa noite para todos nós Vanessa. aqui. A Vânia Penteado também mandando um boa noite. Oi, Vânia. E o Aécio César mandando uma pergunta para você, dizendo o seguinte: por que os partos não poderiam ser domicílios diante da taxa de infecção hospitalar bastante alta nos hospitais, levando muitas vezes mães, filhos ou os dois para o desencarne? É uma pergunta até interessante. Assim, os partos eram feitos em domicílio, né? Antes de vir a hospitalização. E aí foi criada essa ideia de que tudo que dizia respeito à saúde estava ligado a unidades de saúde. Hospital, jaleco, medicamentos, aquele dono do saber, da ciência, né? Que detém como lidar com as coisas. Então, aos poucos, esse cenário do nascimento ele foi realmente indo para o campo da hospitalização. Aí, a humanização do parto vem justamente para mostrar que o lugar do domicílio da mulher, onde ela se sente segura, né? Obviamente, quando há condições dessa mulher ter um parto bem assistido, sem muitos riscos, né? É o melhor lugar para ela ter esse filho. Por quê? Quando essa mulher está num trabalho de parto, ela está revivendo lugares emocionais dela, inconscientes, e aí vem, obviamente, a nossa bagagem transcendental, em que quanto mais ela puder ter a privacidade, a segurança e a concentração no que ela está vivendo, melhor vai ser
esse trabalho, né? Mais curto ele vai ser, com menos dor ele vai ser. Então você tira essa mulher de um ambiente totalmente esquisito, que é o hospitalar, em que ela não se sente à vontade, coloca ela na casa dela, onde ela pode circular, transitar, beber água quando ela quiser, comer alguma coisa quando ela quiser, ir para o chuveiro quando ela quiser, né? E você transforma uma experiência de trabalho de parto em algo bom de ser vivido. Além dela poder ser acompanhada por quem ela quiser, porque dentro do hospital não tem essa possibilidade, né? Sim. Então, muitos benefícios aconteceriam se os partos acontecessem muito mais em domicílio do que em ambientes hospitalares. Fora do Brasil, isso é uma regra. Existem países em que os partos são feitos quase 100% em casas de parto ou em domicílio. Então, eles já mudaram esse paradigma, vamos dizer assim. E uma outra coisa que seria interessante, mas aí é utópico, mas a gente pode sonhar também, né? Querendo ou não, nós estamos indo para um planeta de regeneração, quem sabe isso não ocorra, né? Existe uma ala, né, do hospital, tudo bem, mesmo a maternidade, né, mesmo a maternidade hospitalar, ela tem cara de hospital, né, não tem jeito, tem uma coisa meio, sei lá, meio, tem uma palavra que me foge agora, mas não veio, depois eu lembro, mas não é legal, né, não tem uma cara de casa, não tem uma cara de, né, humana, tem uma coisa, aquela coisa hospitalar mesmo. Seria interessante, né, essa casa do parto, né, que você falou, que eu acho que é bem bacana, poderia ser interessante, né? Exatamente. Eu diria assim que um dos maiores desafios que hoje quem milita pela humanização do parto tem que enfrentar é o pouco investimento que a saúde, de forma geral, dá para esse assunto, né? Querendo ou não, é um tipo de assunto que precisa ser batalhado para que as pessoas vejam o quão importante ele é, né? Hoje, 2020, a realidade é muito melhor que 2014, Sim. Sem sombra de dúvidas, né? E espero que isso esteja mudando cada vez mais ao longo do tempo. Por exemplo, antes, alguns hospitais, eles podiam barrar acompanhantes, principalmente hospitais públicos, em que a superlotação é muito maior do que hospitais privados, né? Então, a mulher vivia o trabalho de parto, sozinha, ela e a equipe. Nossa. De 2014 para cá, foi criada, né, na lei, que essa mulher tem direito a ter um acompanhante. Ela tem o direito e as instituições têm o dever de permitir que o acompanhante entre. Então, hoje em dia, a mulher não entra mais sozinha nas unidades de saúde para parir. Entendi. É interessante porque tudo isso leva a pensar uma coisa importante, né? Então, o nascimento deve, né, ser para a sociedade uma coisa muito importante, porque é a vida, né? É o começo da vida. Então, assim, se as pessoas não ligam para o começo da vida, é óbvio que... Por isso que está do jeito que está o nosso planeta, né? Em muitos lugares do planeta está, assim, uma desvalorização da vida. Porque se ninguém valoriza o início da vida, um bebezinho que nasce, quem é incapaz de fazer qualquer coisa porque ele não tem conhecimento nem nada, se não há uma valorização desse momento, então é meio complicado mesmo. A gente até entende as consequências que está o mundo hoje, né? Em decorrência disso. É a desvalorização da vida, eu acho. Com certeza. E a tendência secular que existe dentro da própria ciência, né? Dentro da própria população, de negligenciar o lado mental e emocional da vida. Como se isso não fosse algo que tem importância. Quando a gente que é reencarnacionista, espiritualista, né, e muito voltados para essa parte holística do entendimento, Sim. Sabemos que a mente e o lado emocional praticamente são a raiz de tudo. Exatamente, exatamente. E que nós trazemos já de vidas e vidas, né? Com certeza, não devemos negligenciar, pelo contrário, né? Fala, Mana, vamos para o intervalinho nós vamos dar rapidinho, uma pausa agora para o intervalo. Se você tiver no YouTube e quiser mandar uma pergunta para a Ana Molina ou para nós aqui, pode enviar a sua pergunta. Tem algumas pessoas que estão interagindo aqui. Tem até uma pergunta, mas eu vou deixar para depois do intervalo. E durante o intervalo eu vou pedir só para você colocar no mute, viu, Ana? Para ficar mais fácil. E aí, daqui a pouquinho a gente já volta
para continuar com esse bate-papo aqui. Tá bem interessante, né? Humanização do parto. Isso. Realmente eu não tinha essa noção e eu tô aprendendo bastante coisa aqui. Ainda bem que trouxemos a Ana Molina. Graças a Deus. Então vamos pro intervalo, já a gente volta. Até mais, até daqui a pouco. Até. O programa Crianças do Século XXI volta já. Ramdas Guru Sachi Sai. Ardas Pai Amardas Guru Amardas Guru Ardas Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai. Ardas Pai Amardas Guru Amardas Guru Ardas Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai. Ardas Pai Amardas Guru Amardas Guru Ardas Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai. Ardas Pai Amardas Guru Amardas Guru Ardas Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai. Ardas Pai Amardas Guru Amardas Guru Ardas Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai. Ardas Pai Amardas Guru Amardas Guru Ardas Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai. Ardas Pai Amardas Guru Amardas Guru Ardas Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai. Ardas Pai Amardas Guru Amardas Guru Ardas Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai. Ardas Pai Amardas Guru Amardas Guru Ardas Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai. Ardas Pai Amardas Guru Amardas Guru Ardas Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai. Ardas Pai Amardas Guru Amardas Guru Ardas Pai. Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade. Instituto Safira, o lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Loberto Liberato, 83, 5º andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo.
Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12-3921-3009. Programa Crianças do Século XXI. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Sirim. Retornando aqui, 18h47, com esse assunto maravilhoso aqui com a Ana Molina, lá de Brasília, falando sobre parto humanizado. E aí nós temos algumas perguntas aqui que o Marcelo vai passar para a Ana, para ela falar, para responder aí. Vamos lá. Aliás, eu queria até fazer um comentário, né? Se você quiser também comentar a respeito, acho que é legal, porque eu acho que quando a gente vê, né, um fato de ocorrer essa humanização do parto, é você também, de uma certa forma, preparar todo o ambiente para receber um espírito que vem do mundo espiritual, um ser que está vindo e ele precisa ser muito bem recepcionado, né? Ele precisa ser acolhido, porque a gente sabe, até pelas literaturas e pelas experiências que a gente tem de investigação inconsciente, que a vinda não é muito fácil, né? Dependendo do contexto, às vezes vem meio que na contragosto. Mas quando tem essa boa recepção, me parece que talvez isso amenize bem, né, a situação. Eu acho que isso talvez falta até um pouco desse olhar um pouco mais amoroso ou até mesmo espiritual, né, das pessoas que trabalham muito com parto, principalmente hospital, evidentemente, né? Com certeza, Marcelo. A gente ouve muito dizer que o desencarne do espírito é muito similar ao nascimento, né? É um ritual de passagem que gera medo, tanto em quem está encarnado e vai para o mundo espiritual, quanto quem está no mundo espiritual e vai reencarnar de novo. Então, quanto mais tranquila for essa transição, certamente melhores serão as condições pós-rituais de passagem, né? A gente sabe também que as equipes espirituais que estão por trás, tanto do desencarne quanto do nascimento, fazem um trabalho muito bonito do lado imaterial para que esses rituais de passagem aconteçam. Mas falta aqui a nossa consciência humana, né? Nossa consciência encarnada, entender que nós também fazemos parte dessa parcela de preparo aqui no mundo material e poderíamos contribuir para que essa passagem fosse o mais tranquila possível. Creio eu que isso ainda é uma coisa a ser problematizada, porque a nossa ciência ela ainda é não reencarnacionista, né? Ela ainda é muito materialista, pelo menos a ciência ocidental, como a gente conhece, né? Então esse ritual de nascimento, ele ainda não é visto dessa forma transcendental, dessa forma holística, a não ser que esse profissional que está ali atuando nesse campo esteja buscando essa abordagem. Sim, É verdade. Tem uma pergunta aqui no YouTube do Fernando Ribeiro Silva, dizendo o seguinte: o parto na água faz também parte dessa humanização? Sim, o parto na água, ele dentro da hospitalização do parto, que é essa que a gente quer transformar, ele não existia, né? Antes de vir a questão da humanização, a mulher tinha o parto em decúbito, né? Ela deitada com a barriga para cima na maca, o que desfavorece completamente a mecânica do parto, porque você achata ali os ossos da pelve, né? Você não contribui com a gravidade. A mulher passava por episiotomias, que é aquele corte que a gente faz ali no períneo para o bebê poder passar, né?
uso de fórceps, uso de várias manobras para que esse filho pudesse nascer, e não existia outra opção, era aquilo ali mesmo. Então você colocava a mulher numa posição completamente passiva, quando na verdade ela precisa assumir a natureza do processo, né? O parto na água começou a vir justamente com a questão da humanização, porque foi percebido que ali é um ambiente em que a mulher pode não só relaxar mais, né? E a água quentinha também ajuda no processo. E as mulheres começaram a ter vontade de receberem seus filhos na água também. Muitas delas até vivenciam o momento de deixar o bebê um pouquinho ali na água para se ambientar a esse lugar externo e já trazem diretamente para o colo. E o bebê fica ali, já no calor da mãe, até o cordão parar de pulsar, né? E o pai poder cortar, até ela poder amamentar. Então, muitas condutas voltadas para o parto começaram a ser transformadas, mas nesse sentido de tirar a passividade da mulher no momento do parto e trazer ela mais para frente. Nossa, deve ser maravilhoso para a criança, né? Sair na água, assim. Porque ele, na verdade, ele já tá numa coisa de água, né? Uma protegidinho, quentinho. E sair no quentinho para ir se acostumando, né? Porque no parto natural, normal, sei lá, ele já sai, já toma aquele susto, né? A densidade daqui, o ar, assim, eu acho que é um pouco mais chocante, né? Eu acho que na água seria o mais natural, acho que mais natural do natural, né? Não seria Aliás, da água? Aliás, só corrigindo uma coisinha, eu chamei de Fernanda, é Fernanda, tá? Porque eu falei Fernanda aqui, deu a entender, porque eu tô no celular aqui, mas é Fernanda, né? A pergunta foi da Fernanda. Inclusive, enquanto o bebê tá conectado à mãe pelo cordão umbilical, né? Porque depois que ele nasce, ele ainda tá com cordão, né? E esse cordão ainda tá conectado à placenta. Então, ali ainda há o fluxo de sangue e de oxigênio, né? Então, você não precisa fazer de imediato o corte. Você pode esperar o cordão parar de pulsar. Você faz esse corte, você evita até hemorragias ou complicações respiratórias para esse bebê. No tempo dele, ele vai fazer a primeira aspiração, né? Que normalmente é o que faz o bebê chorar, porque é um pouquinho desconfortável. Mas é ali que a gente vê o bebê encarnando de fato, né? Ele dá a primeira respiração dele. E é muito bonito, se vocês puderem ter a chance de ver imagens de mulheres que já recebem seus filhos de imediato e colocam nos seus colos, você vê que apesar do bebê já estar chorando às vezes, ou às vezes ele já está calminho, ele já está ali assim, de certa forma, se conectando com aquela mãe. Ele já está com os olhinhos ali atentos, mesmo que ele não enxergue tão bem. Ele já está com o corpinho dele tocando no corpo da mãe e sentindo aquele aconchego. Ele não está no gelado de uma sala hospitalar, sendo colocado de cabeça para baixo e aspirando as vias aéreas dele, né? Dando uns tapas ainda, recebe um tapa. Esse é o pior também. Mas sabe de uma coisa que eu ouvindo você, eu achei interessante, né? Porque tudo isso é um conhecimento ancestral, né? Conhecimento antigo, quer dizer, uma forma antiga que sempre deu certo, né? De uma certa forma. E eu acho que, claro, depois com o tempo veio essa questão da ciência, século XX, tudo por meio hospitalar e tal, só que eu acho que agora está havendo um resgate de uma certa forma, o que é muito interessante, né? O resgate de valores ancestrais que funcionavam, né? Até na questão do acolhimento, como nós estamos falando, e de uma certa forma isso tem feito muita diferença, tanto para o bebê quanto para a mãe. Com certeza, com certeza. A gente vê em plenos 2020 que tem muitas sabedorias ancestrais que estão vindo à tona de novo, né? Tanto desse mundo integral que a gente conhece e trabalha quanto a humanização do parto, quanto muitas outras coisas que fazem com que a gente transmute a forma de ver o mundo, né? É muito bonito isso. Com certeza. Legal. Tem a participação da Rosângela Molina, você conhece? Mandando parabéns, filha, o assunto é maravilhoso, esclarecedor para as mulheres. Tem também aqui a pergunta do Birajara, que é meu pai que está participando aqui, está em São Paulo, mas ele fica ligadíssimo no programa.
O que você poderia nos dizer em relação aos partos que ocorrem de forma inesperada e até mesmo Nossa. dentro de viatura policial, pois tive experiência a respeito ao proceder um parto assim? Lembrando que ele está falando isso porque meu pai ele é aposentado, mas ele na época foi da Polícia Militar e já aconteceu isso com ele, né? Que coisa, né? Nossa. Pois é, isso pode acontecer por várias razões. É, é até engraçado. Existem mulheres que estão tão despretensiosas durante o trabalho de parto e estão tão entregues assim ao momento que elas não vivem a questão das dores e do trabalho em si de uma forma muito intensa. Tanto que elas têm até dificuldade de entender que elas estão em trabalho de parto. E às vezes essas mulheres, quando se veem nas últimas, elas estão no caminho para um hospital, ou estão na porta de casa, ou estão na porta do hospital, e elas já passam pelo processo expulsivo e alguém tem que amparar aquele bebê ali. Então, há policiais, há bombeiros que acabam participando do momento expulsivo de uma mulher que meio que chegou nesse momento desavisada. É claro que isso pode acontecer também pelo desamparo, pelo desconhecimento, né? Por não ter tido uma preparação prévia tão ideal, né? Deve acontecer bastante com mulheres que têm menos acesso a esse acompanhamento da saúde, né? Mas eu imagino que uma parte dessas experiências venham de mulheres que acabaram vivenciando o trabalho de parto de uma forma tão tranquila que quando viram já estavam no expulsivo e já estavam correndo para os hospitais. Com certeza. Tem mais pergunta aí? Tem, mas né? me ocorreu uma coisa interessante também, que quando a gente fala dessa questão da humanização do parto, até uma pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que essa humanização também por parte do pai, da figura do pai da criança? Ele interage, ele participa. É claro, você falou da presença na hora do parto, mas durante todo o processo, você falou da sua preparação e tudo mais. Como é que o pai participa? Como é que é esse processo dessa parte? Nossa, esse assunto é importantíssimo, sabe? Principalmente porque o homem ele tem um papel assim importantíssimo, óbvio, ao longo da gestação e no parto, mas ele também tem um papel importantíssimo no puerpério, né? Que é aquele ali pós-parto, toda mulher vive, é um momento muito delicado, né? Então, esse homem, dentro de uma abordagem humanizada, ele vai ser trazido a viver junto à mulher toda essa humanização. Ele só não é tão protagonista quanto a mulher porque ele não vai fazer o parto em si, né? Ele não vai trazer a criança ao mundo como a mulher. Mas ele é colocado num papel de apoio total, de entendimento, de respeito a esse processo e muitas vezes de desmistificação, porque o homem também traz com ele muitas crenças sobre a gestação, sobre o parir, sobre o pós-parto. Muitos nunca ouviram falar de puerpério, né? Então, essas equipes multidisciplinares que trabalham na preparação para o parto, elas trazem o homem bem para perto desse momento, para que ele entenda o que ele vai vivenciar, para que ele entenda os processos que essa mulher está experimentando, para que ele entenda como vai ser o trabalho de parto em si. No trabalho de parto, esse homem ele interage junto com a equipe para trazer esse amparo à mulher. Então, ele é incentivado a massagear, a trazer aquele apoio emocional. A vivência do parto, a galera que trabalha com isso fala que é uma experiência em que nós estamos sendo inundados por hormônios do amor, né? Porque a ocitocina, que é o hormônio que está mais ligado até a questão da relação sexual e das experiências de prazer, é o principal hormônio a fazer o parto acontecer. Então é um momento em que a intimidade do casal, o amparo e o apoio de um com o outro é extremamente importante, né? Então é muito incentivado, por exemplo, na hora do expulsivo, que esse homem esteja ali perto, que ele esteja fornecendo apoio a essa mulher. Alguns se veem em condições emocionais de verem o filho
coroando, né? De estarem ali junto à equipe, vendo o filho chegar. Muitos são incentivados a cortarem o cordão, então a equipe espera o cordão parar de pulsar e quem corta o cordão é o pai, né? E muitos são preparados para viver o pós-parto, porque ele vai lidar com uma questão muito fisiológica que é o puerpério da mulher. E ele também Legal. precisa ser preparado emocionalmente para isso. Ele precisa entender que período é esse que ele vai viver, né? Muito E ao bom lado isso. do parceiro ali. E o Arthur tá aí junto com você, fazendo tudo isso? Tá, inclusive ele que fica me perguntando quando é que a gente vai conversar com a Carminha? Quando é que a gente vai conversar com a Carminha? A Carminha é a nossa doula, né? Aham. Que legal, Então, hein? Que ele, bacana. ele Depois adora que bater papo com ela. você já sabe se é menino ou menina? É uma menina, se A chama menina. Lila. Ai, que legal. Então, depois do nascimento dela, você e o Arthur para ele contar a experiência dele, porque eu acho que é importante também a gente saber o lado do homem, né? Como é que foi Com passar por certeza, todo esse processo aí, que eu acho que é importante também, né? Porque, com na certeza. verdade, o humanizado não é só a mulher que vai trazer esse filho, mas o pai é muito importante, né? E a gente vê nas psicoterapias como é importante o pai e mãe presentes na vida de uma criança, né? Com certeza. As mulheres que têm a chance de terem seus parceiros ali acompanhando o parto, com certeza é uma experiência maravilhosa poder ter o pai ali junto, né, o companheiro e tal. Não foi a experiência que eu vivi com o primeiro filho, mas isso também não tira a possibilidade da mulher, quando na ausência desse companheiro, viver essa experiência de uma forma humanizada e empoderada, né? Muito bom. Então, o bom é ela poder ter liberdade para trazer quem vai trazer essa confiança para ela. No meu caso, a minha mãe esteve lá comigo, Ai, junto que com a doula, legal. Que né? maravilha. E foi fundamental. Aquele primeiro processo lá com elas foi excelente. Que maravilha. Tem mais pergunta aí, Mar? Tem a participação da Jamile Valente, que inclusive Jamile. participou com a gente aqui no programa, mandando uma boa noite para todos nós. E o Aécio manda uma pergunta aqui. O que poderia dizer sobre o útero artificial narrado por Chico Xavier no Pinga Fogo de 71, tirando a mulher das dores e complicações do parto? A mulher estaria pronta a realizar esse sonho? Olha, eu confesso que eu desconheço essa fala do Chico, mas fico bastante curiosa para saber o que ele falou sobre isso. Vou buscar saber. Interessante, né? Entendi. Bem interessante. Legal. O Lúcio quer perguntar alguma coisa? Sim, sim. Eu achei muito interessante a relação no começo que você estava falando, Ana, quando a mulher ela chega no hospital, então ela chega num ambiente diferente que o ambiente que ela está acostumada a viver, né? E com certeza, né, o que eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente é sobre essa relação, porque tá mexendo com toda a parte instintiva dela, que ela tá saindo de dentro do lar dela para ir para um lugar diferente, com cheiro diferente, com gente diferente olhando, com medo, né, porque geralmente a gente gosta da casa da gente, do ambiente, do conforto da casa, e isso mexe com toda a questão glandular e com certeza com a questão da ocitocina, como você falou, que é o hormônio principal para a questão da elasticidade nesse momento. Você falar um pouquinho mais sobre isso, acho que seria interessante, porque é um ambiente diferente, né? É um outro lugar. Você sai da sua casa para você ir para um ambiente estranho. Então mexe com o olfato da mulher. Eu acredito que qualquer pessoa que você vai dormir na casa dos outros, você sente que o cheiro de lá é diferente. Então você já sente que isso é diferente, né? Com certeza. A gente podia ver assim o momento do trabalho de parto, do parto em si, como uma experiência muito espiritual e muito fisiológica. E assim como qualquer animal, quando a gente vai observar ali no momento do parto, a gente vê uma espécie de questão instintiva mesmo, né? Se você se aproxima de um gato, por exemplo, que está num trabalho de parto, e você coloca para ele qualquer situação artificial que gere intimidação, você pode atrapalhar aquele processo, porque você ativa naquele gato uma defesa instintiva, não só em relação a ela própria, mas aos filhotes, né? Assim como qualquer outro animal viveria isso. Então a mulher, ela tá num momento que é muito instintivo, é muito visceral,
é muito espiritual. Conforme o trabalho de parto avança, né, e a ocitocina está ali fisiologicamente fazendo o papel dela, a mulher vai entrando numa expansão de consciência, numa mudança consciencial, que a gente até brinca chamando de partolândia, né? Então, ela fica vulnerável de certa forma, e qualquer mudança do roteiro, qualquer mudança do ritmo, qualquer sensação de que ela está ameaçada e logo não pode se entregar à experiência, vai trazendo essa enxurrada de complicações, né, de intercorrências, que acabam levando, no fim das contas, à necessidade de mais intervenções médicas. Isso mesmo. Eu perguntei porque a mãe dos meus filhos, quando ela teve o Cairê, a gente optou por um hospital onde ela tentaria, né, dessa forma natural. Só que mesmo assim é um hospital, né? Lá é um hospital de freiras aqui em São José. Então eu levei ela 6 vezes. Só pra você ter uma noção, foi 6 vezes. E depois, quando ela foi com a mãe dela, que daí ela conseguiu. Eu não estava em casa, aí deu uns 5 minutos dela, foi com a mãe dela, ela conseguiu ter. E quando foi após esse, a gente teve mais um filho, que é o Caio, foi o Cairê e o Caio. Aí o que aconteceu? O segundo ela não queria nem pensar, porque ela disse que sofreu muito lá, porque ela se sentiu meio assim invadida pelo médico também, que atendeu ela no dia. Então, mesmo ela tendo o conforto da mãe, ela se sentiu muito invadida pela questão em si, tudo, porque daí é uma enfermeira que está lá de plantão naquele dia, não é uma pessoa que você conhece, é outro rosto, né? Então acho que mexe muito com a pessoa. Então ela, no caso dela, ela preferiu não ter mais, entendeu? Porque ela sentiu muita dificuldade mesmo. Eu acho que toda vez que ela ia para o hospital, acho que ela já sentia essa relação. Porque em casa ela tinha vontade. Quando chegava lá na hora, foram 6 vezes. Na 7ª, sério, eu levei 6 vezes. E então foi muito interessante isso, né? O que aconteceu, porque mostra isso mesmo. E depois ela não queria mais. E talvez até melhor, porque ela se bloqueou totalmente. Ela ficou bem bloqueada com isso. Sim, porque assim, as unidades de saúde, elas só internam a mulher quando ela está com pelo menos 4 de dilatação. Então, o ideal, por mais que essa mulher vá ter o parto e o trabalho de parto no hospital, é que até o início desse trabalho seja vivido o máximo possível em casa. Isso não só vai ajudar ela a ficar tranquila, a tomar um banho, a se alimentar, a poder arrumar o que é necessário para ir para a maternidade, para o hospital, né? Como também ajuda a acelerar a dilatação. A gente vê algumas questões de parada de progressão das dilatações quando a mulher passa por certos estresses emocionais. Tensão, né? E às vezes ela vai para o hospital, ela está com 2 centímetros, tem que voltar para casa para depois ir para o hospital de novo, né? E quando ela chega no hospital, se essa estrutura não estiver minimamente humanizada, ela vai encontrar aquele ambiente frio, né, claro, hospitalar, em que os profissionais eles estão muito mais preocupados em retirar o bebê do que proporcionar uma experiência ritualística de nascimento, né? Então, assim, tem unidades de saúde que são mais humanizadas, que quando recebem essa mulher já fazem todo um acolhimento, que tem salas mais humanizadas, e aí a mulher consegue passar todo o trabalho de parto lá, se tranquilizando, se ambientando, com as luzes mais reduzidas, né? Os profissionais, geralmente, eles respeitam os desejos dessa mulher de poder beber água, de poder comer, reduzem a quantidade de toques que acontecem, né? Porque não é necessário ficar tocando o tempo inteiro para saber se o trabalho está evoluindo ou não. Se vai fazer o monitoramento lá dos batimentos cardíacos, ele também não é feito o tempo todo, ele pode ser feito em outras posições. Então, todas essas pequeninas coisas que fazem parte de um trabalho de parto, quando elas não são respeitadas por uma unidade de saúde, colocam a mulher numa situação estressante tão grande que esse trabalho pode se alongar, porque ela vai se sentir insegura, ela não vai conseguir viver o parto ativo, né? Então vai prolongar a duração do trabalho, pode ser que venham intercorrências, e a desculpa final normalmente é: vamos finalizar esse processo com uma cesariana, porque aconteceu essa intercorrência, aquela intercorrência, e você não vai conseguir parir. Isso é terrível, né?
Terrível. É uma coisa Interessante. levando a outra. É Sim, uma sim. avalanche de acontecimentos que vão... E seria necessário a observação de tudo isso, né? Que existe um estresse, que isso impede que ela tenha um parto normal, enfim. Isso não é visto, né? Porque é uma sucessividade de coisas que vão acontecendo. Ah, então tem muita gente e tudo mais. É aquela coisa, a não valorização da vida, né? Que é triste isso. Por Fala, isso que Mona. é muito importante que a mulher busque esse saber hoje. Tem que Porque aí falar ela muito vai sobre procurar isso, né? profissionais que vão poder proporcionar isso para ela. Sim, E unidades de saúde que ela sabe que vão agir de forma diferenciada. com Muito certeza, bom. com certeza. Aproveitando um pouco da pergunta que o Aécio fez, né, em relação à complicação, né? E a gente sabe que tem alguns casos que a gestação, por uma série de fatores, ou, por exemplo, a ausência do pai, ou aquela gravidez inesperada, existe uma série de coisas que estão por detrás disso, um pouco de insegurança, incerteza por parte da mãe ali, enfim, ou até mesmo a sensação de que essa criança pode vir com algum tipo de problema, enfim, dentro daquilo que você tem, sei lá, pesquisado, estudado, né, até por conta do seu parto futuro, né, mas como é que poderia, tem alguma forma desse parto humanizado ajudar nessa situação, alguma orientação, ou até mesmo uma forma de tratar, ou de cuidar, ou de olhar para isso? Com certeza, eu apontaria para a necessidade, antes de tudo, dessa mulher entender tudo que ela pode entender sobre o que é a gestação e sobre o que é o parto, para que todas aquelas crenças e mistificações sobre isso sejam desconstruídas, né? Porque muitas mulheres se veem desencorajadas a viver um parto normal por terem crenças falíveis sobre isso, que são passadas para frente, né? Então, essa mulher ela tem o direito de saber a verdade, vamos dizer assim, de desmistificar essas crenças falíveis. E se ela optar pelo parto normal, que ela tenha todo um amparo emocional, em especial durante toda a gestação, apelando para essas equipes multidisciplinares. A própria psicoterapia reencarnacionista é uma ferramenta excelente para fazer esses desligamentos anteriores, né? Tirar sintonias de medo, de traumas que podem estar influenciando essa vivência, para que essa mulher vá para esse parto mais emocionalmente preparada possível, entendendo que aquilo ali é o melhor para ela e para o filho, né? Sim. Porque, de fato, o parto normal é o normal. Sim. Ele deveria ser a regra, né? É o nascimento normal, é o que sempre aconteceu na história da Terra. A cesárea, ela precisa vir quando há necessidade, né? Ou como Então, último recurso, né? Assim, última situação é a cesárea, né? Porque pode ter alguma complicação, um problema, alguma coisa, mas realmente isso que você está falando é muito interessante. Sim, e mesmo que essa mulher esteja toda instrumentalizada com esse conhecimento, né, tenha trabalhado os próprios medos e traumas, se ainda assim ela chegar e pensar, ok, mas eu quero viver uma cesárea, porque eu tenho medo ainda, porque eu acho que eu não vou ser capaz, é óbvio que esse respeito precisa existir também, né? Então, a humanização do parto, ela não é forçar a mulher a viver aquela experiência natural a todo custo. Às vezes, a mulher realmente, naquele momento, por maior que seja o trabalho que é feito com ela vai se sentir ameaçada, com medo. Por mais que se trabalhe emocionalmente com ela, às vezes ela vai sentir que não vai ser para ela. E ainda assim, a cesariana pode ser vivida de forma humanizada. Com certeza. Ô, Ana, agora eu vou fazer uma pergunta para você que é bem legal. Tem dois filhos, né? Então, assim, ó, você consegue perceber a diferença? Lógico, né? Consegue, mas eu quero que você, do teu primeiro filho e dessa menina que vem vindo, a personalidade congênita deles pelo fato da sua alteração, porque você muda muito, né, na gravidez.
você passa a agir, porque é a verdadeira incorporação, né? São dois espíritos num corpo só, desenvolvendo um outro corpo, e aí você percebe mudanças em você, e essa mudança não é sua, é dele ou dela? Sim, eu diria que a gente passa por tantas mudanças, tanto físicas, hormonais, energéticas e espirituais, que elas de fato existem. Às vezes a gente não consegue saber exatamente de onde que vem certas formas diferentes de ser, né? Uhum. Mas, por exemplo, aqui em casa a gente brinca dizendo que a Lila vai ser leonina, porque está previsto para agosto, né? Uhum. Mas que o ascendente dela deve ser Libra, porque eu nunca estive tão indecisa na vida. Ai, que legal. Interessante. É personalidade congênita, então. Já vem trazendo aí. Que Sim. interessante, né? Que interessante. Ao mesmo tempo que ela me traz uma calma, Aham. Mas o leão não é e muito calmo, não, hein? O leão é, né? o leão ele é bem intenso, mas ela tem trazido um otimismo, uma Aham. alegria, sabe? Que legal Uma isso. despretensão, que é uma coisa bem leonina, assim. Aham. É legal que a Carmen comentou, né? Já vem com esses traços de personalidade congênita. E para quem não sabe, né? Personalidade congênita é aquela personalidade que a pessoa vem trazendo de vidas e vidas e vidas. E Encarnação. claro que nós estamos falando isso por conta da nossa visão reencarnacionista Sim. sobre todas as coisas, né? Então, quando a pessoa tem características de personalidade, nós entendemos dentro dessa visão que a pessoa já traz características das suas vidas anteriores, das suas experiências anteriores, e que nessa vida continua, em algum momento, tendo ainda uma forte repercussão, né? Então a criança, ela, na verdade, não adquire a personalidade, né? A gente entende que existem visões, né? Ela vai revelando. Mas na visão né? reencarnacionista, para nós, entendemos que essa criança vai revelando essas características e pelo que a gente já também vai percebendo, né, Ana? Essas características já vão começando a se revelar até mesmo antes do parto, né? Com Na certeza. gestação. A né? gente está numa conexão direta ali, né, com aquele espírito que está sendo gerado. Então a gente sente, sim, algumas questões da personalidade desse espírito, com certeza. Que legal isso. Muito bom. Ô, Ana, Tem pergunta? tem umas tá. participações aqui, rapidinho. O Birajara, que é meu pai, dizendo: a participação do pai é importante, você tem plena razão, porque haverá mais amor e respeito, união do casal e na criação dos filhos, né? Sim. Inclusive, a sua mãe também comenta que teve o privilégio de ter o apoio do marido durante os meus 3 partos normais. É muito importante essa presença. E o teu pai Nossa. também concordando, né, dessa questão da participação também, né, do marido, né, do pai da criança nesse momento, né, o quanto é importante. Com certeza, é um apoio emocional gigante, né? Porque, assim, a gente não pode dizer que o trabalho de parto é mamão com açúcar, né? Sim. Não vai haver dor. É claro que sim, é uma questão fisiológica. Mas tudo isso pode ser amenizado se o psicológico dessa mulher tiver voltado para aquele processo. Então, ao invés dela estar lutando contra uma contração por medo, por insegurança, ela está deixando ela fluir, ela está respirando, ela está contando com o auxílio daquele companheiro ali para ela se sentir segura, né? É muito normal a mulher chegar num determinado ponto do trabalho de parto e achar que não vai dar conta, querer fazer uma intervenção logo. E aquele apoio emocional que o parceiro, a doula, os profissionais dão ali naquele momento, olha, você está dando conta, está dando certo, a gente já está quase chegando, né? Tudo isso é muito importante. Em especial porque a mulher, no meio da partolândia, com a consciência totalmente em outro lugar, ela tá meio que sem condições de tomar decisões racionais. Tanto que já é incentivado durante a gestação que essa mulher faça um plano de parto, né? Que ela já meio que preveja as coisas que ela quer que aconteça, as decisões que ela porventura tenha que tomar durante o processo, porque ali durante a partolândia é muito difícil você tomar uma decisão. Sim, com certeza.
Ô, Ana, agora vamos lá. Já estamos quase no final do programa, mas a gente quer saber aqui o seguinte: você é cantora e a gente sabe que você canta bem. Nós já ouvimos você no YouTube. E você canta pro bebê? Na barriga Canto, ainda? É mesmo? canto. Inclusive, o meu primeiro filho, ele presenciou dentro da barriga a gravação do meu primeiro CD. Ai, que bacana isso. Ele me escutou cantando as mesmas músicas umas 500 vezes, tadinho. E por incrível que pareça, ele tem um ouvido excelente. Ele tem 5 anos e ele reproduz música, assim, num talento de quem nasceu com, Com com, dom. com esse dom. É muito doido. E as músicas que você cantava, ele gosta, ele canta? Como é que é isso? Ou quando ele ouve, ele tem uma familiaridade? A gente percebeu que quando ele era bem bebezinho, recém-nascido mesmo, e ele ouvia as músicas que ele escutou dentro Aham. da barriga, ele reagia de um jeito diferente, como se ele estivesse reconhecendo aquela voz, sabe? Que gostoso isso, né? Isso é uma memória, né? Afetiva, né? Aquela coisa da memória afetiva auditiva, né? E aproveitando essa tua experiência de cantar, né, para criança, você percebe o quanto isso repercute para ela? Ela se manifesta? Ou você percebe que ela relaxa por conta disso? Fala um pouco mais da tua experiência em relação a isso. Nas 2 gestações eu percebo que quando tem música, tanto eu cantando quanto no ambiente, é como se existisse um comportamento diferenciado do bebê, né? Porque a partir de uma determinada idade gestacional, fisicamente eles conseguem ouvir. Uhum. Mas desde o início o espírito já está ali, né? E como Sente, a né? música já sente, como a música é um instrumento que conecta a gente com questões superiores, né? A gente pode usar a música para tantas coisas, para se sentir bem, para meditar. É nítida a sensação de que isso tudo passa para aquele espírito que está ali conectado ao nosso corpo e para aquele bebê que está fisicamente dentro do nosso corpo, né? Então eu já percebi sim algumas mudanças de padrões, assim, de movimentos quando a música está acontecendo. É bem interessante. Que legal, isso é muito bom também, né? Porque ajuda, né? A música ela tem uma vibração, né? Ela vai sentindo mesmo uma coisa boa. Nós mesmos, né? Quantas vezes a gente ouve música e que dá uma sensação tão boa, né? Dependendo da música, né? Então imagina para o bebê que tá ali, né? Como que ele vai se desenvolver ouvindo, né? Dentro dessa sintonia bacana, né? Inclusive, no trabalho de parto humanizado, é muito incentivado que a mãe coloque músicas Ai, que legal. para ajudá-la, né, a passar Aham. por esse processo. A música é praticamente imprescindível, igual respirar no trabalho de parto. Olha, que bacana, que legal. Mas são músicas tranquilas, né? Enfim, acho que são músicas que ajudam, né? Que trazem uma certa positividade, enfim, né? Traz uma energia um pouco mais elevada, ou não? Sim, sim, com certeza. Inclusive, eu ouvi uma pessoa, agora eu não vou lembrar se foi uma doula fazendo um relato do trabalho de parto dela, ou se foi uma pessoa que eu acompanhei na internet. Ela disse que ao invés dela colocar música, ela colocou aquelas falas, tipo mantras, Ah, falas tá. afirmativas, Aham. e eram exatamente para o trabalho de parto. E para ela ajudou muito, porque ela tem dificuldade de concentração. Olha Então ela que ficava legal. ouvindo aquela voz com afirmações, né? Aham. E aquilo ajudava ela a se concentrar no que era necessário e desconcentrar da dor. Isso é muito importante. Ah, que Que legal legal, isso, hein? hein? A música é maravilhosa, né? Eu acho que tem todo algo bem importante aí, transcendental, né? Que toca o nosso espírito, a nossa alma, né? A Rosângela Molina dizendo que você desde criança já cantava, né? Então já tá já tá revelando aqui os seus segredos, né? Então você já nasceu com dom, né? Na Isso é até legal, porque provavelmente verdade, você deve ter ouvido música também na gestação da tua mãe, né? era isso que eu ia falar, é um efeito enxurrada, porque o meu pai é flautista, né? É músico, Ah, Ah, que legal. e a minha mãe também é super afinada, então com certeza eu já escutava desde a barriga essa que preparação. legal. E você percebe que seu filho tem também algum talento ou dom? Quer dizer, para sensibilidade de música sim, mas tocar algum instrumento ou cantar? Porque já Tem. começa daí, né? 5 anos já tá.
Ele não só tem muito interesse por música e instrumentos, como quando ele resolve cantar, ele é extremamente afinado. Ai, que Ele, legal. ele demonstra um ouvido muito treinado para reproduzir os sons que ele está escutando na nota perfeita, assim. Então, a gente tem que incentivar ele a estudar música, com certeza. Ai, que bacana isso, muito bom. Muito Olha, bom. vamos lá, já são 19h26 aqui, ó, já estamos no finalzinho do programa, né? Estamos acabando aqui. Muito bom, muita coisa boa. E Ana, para a gente começar a encerrar assim, as pessoas que, por exemplo, têm vontade de conhecer mais sobre o parto humanizado, quer estudar, quer conhecer um pouco mais, até por uma questão de decisão também, você recomenda algum livro, algum vídeo, algum documentário, alguma coisa que a pessoa possa buscar, né? Seja na internet, qualquer outro lugar? Sim, nos aplicativos de filmes, de documentários, né? Eu sei que o Netflix tem, mas alguns outros também têm. Existe um documentário excelente em 3 partes, chamada Renascimento do Parto, né? É um filme brasileiro falando sobre humanização do parto e toda essa questão. Existe um livro excelente que eu li na primeira gestação e estou relendo agora, chamado Parto Ativo. É bem facinho de encontrar. E hoje em dia acho que esse tipo de conhecimento ele está muito disponível nas redes, né? Cada vez mais a gente tem profissionais voltados para esse assunto, militando sobre esse assunto e trazendo conteúdos. Então, procurar os profissionais que trabalham com isso, procurar as doulas, procurar as parteiras para se inteirar desse assunto, né? Lá no meu Instagram eu estou tentando fazer uma série de lives pelas próximas 4, 5 semanas, em que eu vou trazer profissionais dessas áreas justamente para falarem sobre a experiência deles em relação à humanização do parto, pré-parto, né? Parto e pós-parto. Então ali eu vou trazer alguns profissionais que eu admiro bastante o trabalho, justamente para abordarem esse assunto. Maravilha. Qual que é o teu Instagram? Só pra gente deixar aqui também. É Ana Molina, psicoterapeuta. Ah, legal. Assim de encontrar lá. Maravilha. Muito bom, Ana. Que legal. Olha, gostamos muito de ouvir você aqui, uma calma. E eu vou falar para você o que eu sinto, uma alegria tão grande. Eu acho que essa bebê aí, ela vem bem alegre, viu? Ela é alegre. Eu sinto uma Tomara. alegria aqui. Nossa Senhora, parece que eu tô assim. Eu não sei se vocês sentem, mas eu sinto uma alegria muito grande. Tá? Eu acho que é ela. Uma bebê alegre. Gratidão demais por esse bate-papo de hoje. Se a gente pudesse, a gente ficava a semana inteira. Sim. É verdade, né? É bem gostoso. Só fluindo, né? passando aqui que tem um recado da Raquel Castro. Quero aqui agradecer muito a vocês e principalmente a Coco, a Marina. Acho que não deve ser outro de outro programa. Mas de toda forma, o pessoal tem falado muito aqui, a sua mãe tem comentado muito, teu pai também. Teu pai falando o seguinte, que quando ele, na estreia como flautista na Sinfônica em 89, a Ana estava lá na barriga da mãe assistindo, foi concha acústica. Olha que interessante. já tá demonstrando vendo? que você já estava no meio, né? Já tá. Tá aí um assunto para vocês explorarem, né, nesse campo das crianças, né? A questão da exposição à música durante a gestação. Sim, o Lúcio é músico aqui, né, Lúcio? Você tem essa experiência? O Lúcio é professor de música também? Não em gestação, mas bastante com crianças, que eu trabalhei num hospital que ele tratava pessoas com deficiências visuais, né, com problemas de deficiência visual. E ali eu peguei muita criança PC, às vezes uma criança com um cérebro normal também, mas que tinha deficiência visual. Então a música a gente usava para estimular, para ele entender várias coisas, vários aspectos ali da fase de desenvolvimento da criança. Com outros profissionais, fisioterapeutas, né, psicólogos, então era muito interessante. A experiência que eu tenho com música assim foram com os meus, que eu sempre coloquei música para eles ouvirem, desde a barriga mesmo. Isso aí já é que eu gostava de fazer. Então, como eu via bastante, então isso é importante fazer, eu gostava de fazer. Legal, A né? música é fenomenal, né? A gente vê nas investigações inconscientes lá nos planos espirituais, a música sendo muito usada, né? Como tratamento, como reconexão, Com certeza. como trabalho, né? É verdade, é verdade. Olha, muito bom, Ana. Então, como você falou, se a gente
vai ficando aqui, vai ficando. Vamos falando, né? Mas muito bacana mesmo, agradecemos muito sua presença, esse conhecimento que eu tenho certeza que colaborou e vai ajudar muitas pessoas. E a gente vai compartilhando esse programa, né? Ele vai ficar no YouTube, tá? Nós temos lá o Rádio Vivência Espírita no YouTube, então tem lá todos os nossos programas. Então esse programa estará lá. Então se alguém quiser assistir depois, porque tem muita gente que não assiste agora, assistir depois, então estará lá o teu programa, que foi muito, muito bacana mesmo. A gente agradece muito. Isso, e só para repassar, tem algum contato, site, telefone? Ela falou do Instagram, né? Fora o Instagram, tem mais alguma coisa que você quer passar? No Instagram, ele é uma ferramenta principal, assim, de compartilhamento de informações. Legal. E lá é possível encontrar WhatsApp, e-mail. De lá já dá para partir para outras Lá é @Ana Molina, é isso? Ana Molina, terapeuta, né? Terapeuta? Terapeuta. Legal, Ok. Bacana. Ana, eu só tenho que agradecer a sua participação. Eu acho que tem margem pra gente conversar muito mais sobre outras coisas. Mas ela vai voltar com o Arthur e falando da Baby já, e tudo isso aí. Vai falar sobre as suas experiências, Isso. né? Pós o parto humanizado, que eu acho que é muito bacana. Tomara que a gente viva um parto totalmente humanizado dessa vez, né? A gente volta para contar. Com certeza. Muito Gratidão. bom, muito bom. Gratidão, gente. Tá Muito bom, boa noite então. pra Então, boa vocês. noite pra você. Fica na luz e que essa baby vem com muita alegria aí. Né? Com certeza. Traga muita alegria pra vocês, viu? Bom, a gente vai finalizando aqui o programa. Ana, eu vou pedir para você continuar ainda aí, fica para eu aí. bater uma foto rapidinho com você, para a gente compartilhar. Então, eu agradeço a todos que participaram do nosso programa, que deixaram perguntas. Se você está no YouTube, não deixa de compartilhar esse vídeo para pessoas que precisam desse conteúdo, dessa informação com relação ao parto humanizado, que tem muita gente que precisa disso, desconhece e é uma grande fonte de informação. E se você está no YouTube e não se curtiu ainda, não se inscreveu ainda na Vivência Espírita, se inscreve no canal para acompanhar todas as notificações e curta também aí, dá um joinha nesse vídeo, nessa live, para que possa ter uma relevância e outras pessoas também possam assistir no YouTube, tá bom? Lúcio? Deixar meus parabéns, acho que o programa foi muito legal, viu, Ana? Acho que você falou muito bem e isso com certeza vai afetar bastante pessoas pelo lado positivo. Vou agradecer aos nossos ouvintes que estiveram com a gente aí, que participaram. Continue sempre com a gente aqui, né, às sextas-feiras, que vai ser importante, no programa Crianças do Século XXI. Muito obrigado. Então, boa noite Gratidão, a todos, gente. né? Boa noite a Ana, a todos que participaram. E até a semana que vem com mais um programa Crianças do Século XXI. Até mais. Tchau. Os Contos de Fá. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira, às 18 horas.